Donald Trump não veio ao Brasil para participar da Conferência do Clima, a COP30 em Belém, e nem mandou um representante. Para o bilionário presidente americano, o aquecimento global é uma farsa que atrapalha a economia. Essa é a primeira vez que o país do tio Sam, um dos maiores responsáveis pelas mudanças climáticas, não está presente numa COP. Mas não é de hoje que os Estados Unidos tentam melar os esforços para frear o caos no clima do planeta. Isso começou lá nos anos 1980, durante o governo de George Bush pai. Ele se elegeu dizendo que seria o presidente do meio ambiente e prometendo combater o efeito dos gases estufa com o que ele próprio chamou de efeito Casa Branca. Só que depois de eleito, com a economia americana patinando, Bush roeu a corda e sua gestão começou a questionar as mudanças climáticas. Vamos resgatar essa história. Cientistas como a americana Eunice Foote começaram a avisar no século XIX que a elevação de dióxido de carbono na atmosfera poderia alterar a temperatura da Terra, mas em plena Revolução Industrial ninguém deu a menor bola. Já nos anos 1950, surgiram estudos mostrando que os índices de gases nocivos estavam mesmo subindo e acabariam provocando um efeito estufa no planeta. A preocupação levou a Organização das Nações Unidas, a ONU, a realizar em 1972 a sua primeira conferência para o meio ambiente, na Suécia. O encontro deu início à discussão que dura até hoje sobre a responsabilidade dos países ricos, principais poluidores, diante da necessidade de reduzir as emissões. O evento reuniu mais de 120 países e parecia que a humanidade tinha despertado, mas isso não aconteceu, e a queima de combustíveis fósseis continuou disparando. Em 1988, os Estados Unidos sofreram com ondas de calor e secas severas, arrasando lavouras. E cientistas diziam que o país já vivia os sinais da crise no clima. De acordo com o documentário Efeito Casa Branca, que se debruça sobre aquele período, na época, tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata respeitavam a posição dos pesquisadores. O filme, que entrou recentemente no cardápio da Netflix, conta como o republicano George Bush, que era vice de Ronald Reagan, fez campanha dizendo que o combate às mudanças climáticas seria uma prioridade, mas depois mudou de posição. Quando tomou posse, Bush nomeou como chefe da Agência de Proteção Ambiental do país o ecologista William Riley, ex-presidente da ONG ambiental WWF. Só que em pouco tempo, Riley começou a bater de frente com o poderoso chefe de gabinete da Casa Branca, o conservador linha dura John Sununu. Com a economia americana dando sinais de estagnação, Sununu se colocava como obstáculo diante de qualquer plano para reduzir o uso de combustíveis fósseis, alegando que isso afetaria o consumo e a indústria do país. A Casa Branca passou a questionar pesquisadores renomados que faziam alertas sobre o aquecimento, dando espaço para cientistas menos qualificados que contestavam esses avisos e, em alguns casos, tinham até ligações com o setor do petróleo. O documentário resgata a Conferência do Clima de 1989 na Holanda, quando os Estados Unidos se recusaram a assinar um acordo de redução de emissões apoiado por mais de 60 países. Já em 1990, John Sununu alterou todo um discurso que William Riley tinha escrito para Bush fazer na abertura do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Foi essa postura conservadora que o então presidente americano trouxe para a Conferência do Clima de 1992, no Rio, a Rio 92. Desde então, as mudanças climáticas se tornaram um assunto polarizado entre a esquerda e a direita na política americana. Enquanto os ex-presidentes democratas Barack Obama e Joe Biden tomaram medidas para frear o aquecimento, republicanos como George W. Bush, filho do primeiro George Bush, passaram por cima de bandeiras ambientalistas. Donald Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e escolheu como chefe da Agência de Proteção Ambiental um ex-parlamentar sem nenhum envolvimento com o assunto e deu a ele a missão de remover barreiras ambientais que limitam a indústria. O presidente republicano escancara a política de aceleração do aquecimento global, declarando que as mudanças climáticas são uma mentira, só para ele continuar com um de seus slogans favoritos: Drill, baby, drill.